Senhor, por esse período, nesses últimos mês e pouco aí. Deus tem ministrado muito o meu coração. E eu senti muito de compartilhar com vocês coisas e situações na vida da gente que às vezes a gente acha, não, isso aqui já está resolvido. Não, isso aqui está... Ou isso aqui não tem o que fazer mesmo. Então deixa que essa área eu cuido. E a gente sabe aquelas áreas da nossa vida que a gente não deixa Deus tratar. Então, quanto mais o buscamos, mais sensíveis ao Espírito Santo nós estamos, mais próximos de Deus. E o poder dele e a presença dele mais próximos de nós traz à tona o pecado em nós. Muitas vezes pecados em que a gente nem percebe, em que passam desapercebidos na nossa concepção, na nossa maneira de pensar, mas diante do Senhor não. E quando nós buscamos a Ele, pedimos, Senhor, eu preciso de Ti, eu clamo o Teu mover. O Senhor vem nos trazendo revelação, entendimento de coisas que precisam ser tratadas em nós. E eu tenho uma situação na minha vida em relação ao meu filho mais velho, em que há um distanciamento muito grande ainda. Mas eu achei que era uma área assim que eu estava orando, colocando diante do Senhor, e as coisas estavam... Enfim, no tempo de Deus tudo vai se resolver. Era isso que eu dizia para mim. E sempre orando, clamando ao Senhor pela vida dele. De toda a minha família, o único que não veio para Jesus ainda é o Gastão, é o meu filho mais velho. Hoje ele tem 28 anos, é casado, é médico. É casado? Não, mora junto, vai casar. Só que é uma distância muito grande no nosso relacionamento, por coisas que eu vivi lá atrás, por conta de separação e N situações que eu vivi na minha vida. Então houve um abismo entre nós, muito grande. Mas Deus precisava tratar essa área em mim, porque eu creio no Senhor e isso está acontecendo progressivamente, esse abismo está diminuindo. Mas Deus precisava tratar o meu coração em relação ao meu sentimento em relação a Ele. O que isso representava para mim, esse distanciamento dEle. O quanto eu, muitas vezes, com certeza, por pecados que eu cometi contra Ele, em que eu já fiz caminho de volta, pedi perdão, situações em que Ele se colocou, mas o que isso significava para mim, para o meu coração? Um sentimento de rejeição muito grande, um sentimento em que eu não me sentia amada, em que eu como mãe falhei. Então, muitos sentimentos que eu achava que diante do Senhor já estavam tratados. Sabe aquela área que a gente soca para dentro, não quer contar e não quer nem pensar? O Senhor chegou e disse, filha, nós precisamos mexer aí. Só que ali era uma área de profunda dor, onde tinha muitas coisas envolvidas. Um momento da minha vida muito difícil em que eu ainda não conhecia o Senhor. Nós entendemos na palavra que o Senhor nos diz, quando a gente vem para Jesus, tudo se faz novo. Mas também nós entendemos em que o Senhor nos diz para confessarmos uns aos outros, para que sejamos sarados. Então a nossa história de vida precisa ser redimida diante do Senhor. Senão nós trazemos uma bagagem muito pesada sobre nós, por conta das nossas dores, das feridas, das mágoas. E se a gente não coloca essas áreas diante do Senhor, para que Ele nos trate, chega um momento em que parece que a gente chega até aqui, daqui a gente não passa com Deus. Parece que a gente não quer Ele, mas não consegue vê-lo como um pai, não consegue ter uma intimidade, um relacionamento como Ele nos pede na palavra. E vivendo isso, passando por isso, como o Senhor nos diz na palavra, o pecado nos afasta de Deus. Tanto os pecados sofridos, quando nós fomos vítimas, como os pecados cometidos, os nossos pecados. Por isso que a sensação que nós temos é como se
a sensação que eu tinha era como se eu não conseguisse ir além daquele patamar que eu estava com o Senhor. Mas é porque Deus precisa limpar esse nosso canal com Ele. Porque quando nós temos mágoa, dores em relação às pessoas, ou em relação a alguma situação que nós vivemos, isso nos afasta de Deus, de uma forma que a gente nem percebe, em que a gente quer estar mais próximo, mas não consegue. Então o Senhor nos convida a colocar diante dEle. E isso, Ele vai nos trazendo revelação, inclusive de coisas que a gente acha que nem é pecado na nossa mente. Ou que aquelas dores já foram solucionadas, você não precisa colocar isso diante do Senhor. E aí o Senhor foi trabalhando no meu coração e trazendo à tona essas dores muito profundas, ao ponto de, nossa, a sensação que eu tinha que não ia dar conta, eu não conseguia parar de chorar de tanta dor que existia, como se Deus tivesse levantado o tapetinho e dissesse: ó, filha, tá tudo sujo aqui. Ou como se o Senhor tivesse tirado o band-aid, embaixo tivesse uma ferida muito contaminada, infeccionada. A gente precisa limpar aqui. E foi num momento desse em que o Senhor me trouxe a palavra em Isaías 30:1, em que quando nós verdadeiramente dependemos dEle, quando verdadeiramente a gente o busca, Ele se revela a nós. E ali o Senhor disse: ai dos filhos obstinados, rebeldes, declara o Senhor, que executam planos que não são meus, fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado, que descem ao Egito sem me consultar, para buscar proteção no poder do faraó e refúgio na sombra do Egito. Mas a proteção do faraó lhes trará vergonha, e a sombra do Egito lhes causará humilhação. O Egito, cujo socorro é totalmente inútil, por isso eu o chamo um monstro inofensivo. O que o Senhor falou no meu coração, nesses versículos, que muitas vezes nós buscamos soluções humanas para situações em que as nossas lutas não são contra carne e sangue, mas sim principados e potestades. E o Senhor nos dá ferramentas e formas de lidar com tudo isso. Mas é aquilo, muitas vezes a gente acha que não é tão pecado assim, ou acha que esse caminho está bem, mas não está. Então, diante dessa situação que eu vivi, o Senhor me mostrou que muitas vezes eu tentava me refugiar, me esconder essa área da minha vida de uma forma em que o Senhor nem olhasse para ela. E eu ia pondo panos quentes, eu ia deixar ela lá quietinha. Mas o Senhor precisa nos curar e nos sarar. Ali, quando Ele fala, descem ao Egito sem me consultar, são as nossas decisões, na força do nosso braço, as nossas escolhas, pautadas nas nossas dores. Então, as nossas escolhas, os nossos comportamentos, as nossas atitudes, que muitas vezes estão baseadas nas nossas dores mais profundas. Imagina se eu vou, orar e entregar isso ao Senhor. Vai doer demais. E na verdade a gente não quer sentir dor, a gente quer ser feliz. Né? A gente quer ser feliz, a gente quer... quero viver a vida e ser feliz. Ou muitas vezes, como diz, receba a bênção. Eu só quero receber a bênção. Mas para receber a bênção, nós temos que fazer o caminho de volta. Nós temos que perdoar as pessoas que nos feriram. Nós precisamos pedir perdão pelas nossas falhas, pelos nossos pecados, pelas dores que nós causamos às pessoas, por muitas vezes sem perceber. Porque aonde nós fomos feridos, nós ferimos sem perceber. Então o Senhor começou a me trazer entendimento e profundidade, porque como Ele diz aqui, que executam planos que não são meus, são os nossos planos humanos, para as nossas situações humanas, em que as coisas não fluíram,
fazem acordos sem minha aprovação, para juntar pecado sobre pecado. O pecado não só escraviza, como também causa terrível processo de insensibilidade moral. Por isso que a gente arrasou o pecado. Ah, não, mas não é tão pecado assim. Faz com que a gente endureça o nosso coração para não sentir dor. Não vou me fechar, não vou sentir dor. Eu vou me afastar das pessoas assim, eu não me firo, eu não me machuco. O pecado cauteriza a nossa consciência. Por isso que muitas vezes nós erramos e nós não percebemos. Muitas vezes o pecado faz com que a cauterização da nossa mente, do nosso coração se endurece tanto, em que a gente não consegue se colocar diante do Senhor. A gente repele o tratamento dele, porque nós temos escolhas. Nós podemos, o Senhor nos traz revelação, e nós temos escolha. A gente pode sair correndo. Não quero pensar nisso agora, deixa para depois, não quero. Ou a gente pode enfrentar as situações com o Senhor, para que Ele nos cure e nos sare, e para que doa pela última vez. Como o Senhor diz aqui na continuação ainda de Isaías 30. Esse povo é rebelde, são filhos mentirosos, filhos que não querem saber da instrução do Senhor. E Deus nos mostrou isso muito claro em mim, sabe? E que a gente não quer sentir dor. Não quero pensar nisso agora, não, deixa pra lá, isso daí está resolvendo. Não. Na continuação, eles dizem aos videntes, não tenho mais visões. E aos profetas, não nos revelem o que é certo. Falem-nos coisas agradáveis, não é isso que a gente prefere? Só coisa boa. Profetizem ilusões. Deixem esse caminho. Abandonem essa vereda e parem de confrontar-nos com o Santo de Israel. Não é isso? Por que muitas vezes a gente quer ler a palavra e a gente não consegue? Porque a gente só quer ler o que nos interessa. Ou a gente tira o versículo do contexto. Nossas dores mais profundas, onde não queremos sequer tocar, se tornam nossas muletas que pautamos nossas escolhas, decisões e comportamentos. Na verdade, somos nós, no centro das nossas vidas e não Deus. Quando eu decido, eu escolho. É exatamente a oração da Giovana hoje. Quando eu decido, eu escolho, eu tomo o meu direcionamento. Quem está sentado no centro da nossa vida somos nós mesmos. E talvez o nosso maior inimigo sejamos nós. O nosso orgulho, a nossa postura diante das situações da vida em que a gente não quer render ao Senhor, porque é muito difícil, eu não quero sentir dor agora. Mas é pela última vez. O Senhor nos convida a sentir pela última vez, quando rendemos a Ele, quando deixamos Ele nos tratar. Então nós temos escolha. Nós temos escolha. E o Senhor continua dizendo, ainda em Isaías 30. Por isso diz o Santo de Israel, como vocês rejeitaram esta mensagem, apelaram para a opressão e confiaram nos perversos, este pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que de repente desaba inesperadamente. São as nossas estruturas de orgulho. São as estruturas que nós criamos em torno de nós, para que ninguém mais nos fira, mas que também Deus não chega. E muitas vezes nos tornamos ensurdecidos. Queremos apenas ouvir a nossa voz. Nos isolamos dos irmãos, porque o Senhor diz na palavra, não nos isolemos, para que possamos estar congregando e um dando suporte ao outro, nos ajudando, nos aconselhando, trazendo luz à verdade, porque quando estamos juntos, o Senhor está conosco. Mas quando nos isolamos, muitas vezes queremos ouvir só a nossa voz e mais ninguém, quem dirá de Deus? Porque
Às vezes a dor é tão profunda e a gente não quer render o Senhor. E a gente quer continuar do jeitinho que a gente está. Mas o Senhor nos corrige em amor. Ele nos ama e nos aceita exatamente como nós somos. Mas Ele não permite que a gente continue se ferindo e se machucando. Ele quer nos curar, quer nos tratar. E ali, onde Ele diz confiar nos perversos, esse pecado será para vocês como um muro alto, rachado e torto, que são as nossas estruturas, né? As nossas estruturas de orgulho, na força do nosso braço, que de repente desaba inesperadamente. Ele o fará em pedaços como um vaso de barro, tão esmigalhado que entre os seus pedaços não se achará um caco que sirva para pegar brasas de uma lareira ou para tirar água da cisterna. O Senhor mesmo tem que nos refazer. Nós somos um vaso de barro nas mãos do oleiro e Ele por vezes precisa esmigalhar as nossas dores, precisa esmigalhar, aliás, o nosso orgulho, a maneira com que a gente se coloca. Ele precisa nos quebrantar. Ele precisa resgatar os nossos corações tão endurecidos para nos tratar. O Senhor tem que colocar abaixo as nossas convicções tão distorcidas. E Ele faz isso, como Ele diz na palavra: eu farei em pedaços o vaso de barro, que somos nós. E se eu tiver que fazer isso de novo, para refazer, para curar, para nos tratar, eu vou fazer. E foi exatamente isso que Ele fez comigo. Diz o soberano, o Senhor, o Santo de Israel: no arrependimento e no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. O Senhor nos mostra o caminho. Aqui, no arrependimento. Quando nos arrependemos, entregamos e descansamos no Senhor, nós confessamos, nós pedimos perdão. Quando há um verdadeiro arrependimento, há uma mudança, uma transformação de mente. Nós deixamos o pecado, nós deixamos aquela dor. E nós não nos pautamos mais sobre ela, mas sim diante do que o Senhor tem para nós. Como a Cris falou, como que nós vamos amar os nossos inimigos? É quando nós deixamos o nosso egoísmo de lado, o nosso hedonismo. Quando nós oramos pelas pessoas, quando nós servimos e não quando a gente aponta o dedo. Continuando ali, o Senhor nos diz: arrependimento, no descanso está a salvação de vocês. Na quietude e na confiança está o seu vigor. Vocês já repararam que quando a gente tem lutas, parece que a gente vai sucumbir, parece que o mundo está acabando, que parece que a gente vai morrer? É exatamente o que o Senhor nos diz, que quando confiamos nele, entregamos a Ele todas as situações da nossa vida, a nossa força vem dele, o vigor vem dele, o bom ânimo, a esperança, a graça sobre nós, o mover de Deus. E Deus nos coloca em situações em que a gente não tem o que fazer, para justamente forjar a nossa fé e a nossa confiança nele, para justamente a gente depender dele. E ele nos trata. Continuando ali: mas vocês não quiseram arrependimento, não quiseram descanso, não quiseram a quietude e nem a confiança no Senhor. Vocês disseram: não, nós vamos fugir a cavalo. E fugiram. Vocês disseram: cavalgaremos cavalos velozes. Velozes serão os seus perseguidores. Porque enquanto nós não colocamos os nossos perseguidores diante do Senhor e oramos por eles, nada muda. Situações da vida que nos colocam em xeque-mate, em que a gente não tem o que fazer. Teve várias outras situações que me vêm à memória agora, de situações de ação na justiça, gente, que não tinha o que eu fizesse, era uma coisa que, vendo, não era correto o que a pessoa estava fazendo. Longe disso.
Mas o Senhor me levou a orar por aquela pessoa todos os dias, durante muito tempo. E chegou um dia em que a pessoa pediu para fazer um acordo, que ela entendeu que estava errada, em que ela não queria mais aquilo e queria resolver tudo. Sabe o que Deus me orientou a fazer? Orar para ela, clamar ao Senhor pela vida dela, para que os joelhos dela se dobrassem diante do Senhor. Todos os dias o Senhor me levava a orar, a clamar pela vida dessa pessoa de todo o meu coração. Isso é amar os nossos inimigos, porque é muito fácil amar quem nos ama, é muito fácil amar pessoas dóceis e queridas, desde que você não seja atacado. É esse coração que o Senhor nos pede, é esse coração rendido a Ele, é esse coração quebrantado, é esse coração que vive Jesus, um coração que ama, um coração perdoador, porque enquanto a gente se coloca numa posição de vítima, e era uma injustiça, mas não importa, diante do Senhor não importa, o que importa é a motivação do nosso coração, o que importa é a gente querer o bem ao outro, mas de todo o coração. Isso é viver Jesus, isso é amar o próximo, mesmo os seus inimigos. Quanto mais próximos estamos de Deus, não permitimos que Ele mas permitimos que Ele nos trate, cure as nossas feridas. E muitas vezes, quando a gente está próximo dEle, Ele vem nos tratar, Ele vem trazer as tribulações que nós passamos na nossa vida. Todas elas são provenientes do trono de Deus, são permitidas por Ele. Para quê? Para forjar o nosso caráter, para nos curar. Essa situação que eu comentei com vocês, a justiça, numa ação indevida, foi para Deus forjar o meu coração, para que a minha fé fosse fortalecida nele, para que a minha confiança se fortalecesse nele, para que eu entendesse em que era impossível eu fazer algo, mas Ele faz questão de nos mostrar que é o sobrenatural dele, que move céus e terra. É o amor, a presença, a graça dele, e Ele é soberano sobre todas as coisas. E o mais incrível, Ele é nosso Pai, Ele nos sustenta a cada segundo, Ele nos ama, Ele nos protege, Ele nos cuida. Só que muitas vezes a gente acha que Ele está tão distante. Não, esse é um Deus vivo, real, verdadeiro, que não nos deixa nem por um segundo, que nos ama incondicionalmente, numa imensidão que a gente não pode nem mensurar. Mas esse é o nosso Deus e principalmente o nosso Abba. O que o Senhor quer dos nossos corações, como Ele nos diz na palavra, que vocês tenham corações como de criança. O que a gente faz? O que nós fizemos quando crianças? Quando estragou o bracinho da boneca, ou caiu a rodinha do carrinho, a gente não correu para o nosso pai e disse: ai, quebrou, arruma para mim. É esse coração dependente dele. É esse coração que o busca, que o ama. Esse coração que o Senhor quer que a gente tenha. Um coração puro, um coração amável, um coração que não vê maldade, mas vê pessoas feridas e machucadas, que sem perceber por vezes nos ferem e nos machucam. Mas o Senhor continua ali. Você veja como Ele diz: não, nós vamos fugir a cavalo. Não, vamos fugir porque não precisa enfrentar isso agora. Mas Deus não quer isso de nós. Ele nos convida a estarmos juntos com Ele no secreto, a depender dEle, como a Sueli aqui orou: Espírito Santo, me ajuda, porque eu tenho medo, eu preciso de Ti. E nosso Paizinho foi tão presente, tão maravilhoso. É isso, é a gente depender dEle, é a gente clamar por Ele. E continua: contudo, o Senhor espera o momento de ser bondoso com vocês. Até agora o Senhor estava nos mostrando
através da vida de Isaías, nessa palavra, exatamente os nossos comportamentos, como que a gente age, nosso comportamento. Até então o Senhor estava confrontando em amor. Mas aqui, Ele vem dar consolo. Quando nós temos um coração rendido a Ele, Ele vem nos consolar. Contudo, o Senhor espera um momento de ser bondoso com vocês. Ele ainda se levantará para mostrar-lhes compaixão. Pois o Senhor é Deus de justiça. Como são felizes todos os que nele esperam. O povo de Sião, que mora em Jerusalém. Vocês não vão mais chorar. Como Ele será bondoso quando você clamar por socorro. Assim que Ele ouvir, responderá a você. Embora o Senhor dê o pão da adversidade e a água da aflição a você, o seu mestre não se esconderá. Com seus próprios olhos você o verá. O Senhor nos diz, Ele nos dá o pão da adversidade e a dificuldade por onde nós vamos passar. Ele nos dá a água da aflição para que a gente possa confiar e depender dEle. Ele está conosco. Ele sabe o que nós estamos vivendo, o que nós estamos passando, mas Ele passa conosco quando os nossos olhos estão nele e não em nós. Aí as coisas acontecem, quando dependemos dele. Continuando aqui. Quer você se volte para a direita, quer para a esquerda, uma voz nas suas costas dirá a você: este é o caminho, sigam, vem comigo, né? Então você tratará como impuras as suas imagens revestidas de prata e os seus ídolos recobertos de ouro. Sabe qual é o nosso maior ídolo? Muitas vezes nós idolatramos as pessoas, idolatramos o dinheiro, idolatramos várias coisas. Mas o pior de todos eles somos nós. Nós idolatramos a nós mesmos. A gente precisa sair desse lugar. E dos recobertos de ouro. Você os jogará fora como um trapo imundo e lhes dirá: fora. Porque o Senhor, quanto mais próximos nós estamos dele, mais ele se revela a nós e nos mostra o pecado em nós. Então ele vai nos trazer discernimento e revelação. E nós teremos concepção de pecado. Nós iremos nos arrepender. E o Senhor nos perdoa. Esse é um caminho de redenção. Ele também mandará a você chuva para a semente que você semear, e a terra dará alimento rico e farto. Naquele dia o seu gado pastará em grandes prados. Quando nós dependemos do Senhor, quando nós entregamos a Ele e deixamos Ele fazer, Ele transforma. Ele tem um poder maravilhoso de transformar o mal em bem, em todas as áreas da nossa vida, em que muitas vezes eram infrutíferas. Muitas vezes áreas da nossa vida que tem uma sequidão, como se tivesse sido devastada. E foi exatamente essa visão que o Senhor me deu quando eu vim para Ele. É como se fosse uma terra árida, em que até os poucos matinhos que tinham nos cantos estavam secos, a terra rachada. Mas o Senhor faz frutificar. Ele traz rios ao deserto. E Ele nos transforma através de um coração rendido a Ele. Como o Senhor diz na palavra, Ele não resiste a um coração quebrantado. A luz da lua brilhará como um sol, e a luz do sol será 7 vezes mais brilhante, como a luz de 7 dias completos, quando o Senhor cuidar das contusões, das dores do seu povo e curar as feridas que lhe causou. Foi Ele mesmo que causou, para nos curar, para que aquela ferida
tratada, se torna uma cicatriz, onde nós lembramos o que nós passamos. Não há amnésia, mas a gente, quando tem o perdão, quando nós pedimos perdão, nós perdoamos, fica só uma cicatriz, não dói mais. Nós lembramos, nós testemunhamos sobre o que nós vivemos, mas não dói mais. Esse é o poder do nosso Pai, sobre tudo que nós possamos render diante dele. O processo de Deus mudar certas convicções erradas que nós temos é extremamente doloroso. Só quem passa por ela sabe. Mas dói pela última vez. É necessário. Envolve muitas desilusões. O problema é que algumas desilusões matam não apenas as falsas convicções, mas também as verdadeiras. Por isso que às vezes as nossas convicções, o nosso olhar distorcido por conta das nossas dores, nos confunde, nos ilude. E nós só somos desiludidos em coisas que nós mesmos nos iludimos, que nós achamos que aquilo era bom. E aos olhos de Deus não é. Então nós temos escolha. Temos a escolha de sair correndo, cavalo, que não vai resolver nada. Ou nós temos a escolha de nos quebrantar diante do Senhor. De dizer, Senhor, vem, trata o meu coração. Pai, eu preciso de Ti. Essa área da minha vida está doendo demais. Quebrantamento, a espera no Senhor, entregar ao Senhor, descansar nele. O Senhor traz revelação. Quando nós pedimos para Ele, Senhor, vem me tratar, sonda-me, vê o que há de mal em mim ainda, traz à tona, e o Senhor revela. E aí nos traz concepção de pecado. Porque quando nós não temos conhecimento, ou achamos que estamos no caminho certo, ou que aquilo não é pecado, e o Senhor se revela a nós, isso gera em nós uma concepção de pecado. E através da concepção de pecado, o arrependimento. E no arrependimento, a confissão. E na confissão, o perdão. Gerando experiência com Cristo. E que nos motiva a cada dia mais buscá-lo. Gerando esperança. E é onde há o derramar do Espírito Santo e do amor de Deus sobre as nossas vidas. Esse é um mover de Deus. Essa é a graça dele sobre as nossas vidas. Nós temos escolhas. E uma escolha grandiosa é buscarmos a Ele, entregarmos as nossas dores mais profundas. Eu convido os irmãos a nos colocarmos de pé em oração. E que o Senhor traga o coração de cada um de nós esse momento. Revelação. Que o coração de cada um de nós possa se colocar diante do Senhor em oração agora. E clamar ao Senhor. Pai, o que tem de errado em mim? O que tem de mal em mim que eu não consigo enxergar? Me ensina, me mostra. Eu quero ter uma vida melhor contigo. Sabe, muitas vezes a gente limita Deus, a gente acha que Ele só vai até aqui. Mas na verdade, Ele é inesgotável, uma fonte inesgotável de amor, de graça, de esperança. Quanto mais o buscamos, mais Ele tem para derramar sobre nós. Feche seus olhos. Eu vou orar aqui também. E peço que cada um dos irmãos clame ao Senhor. Que Ele traga a revelação aos nossos corações. Paizinho, nós oramos a Ti. Nós vamos clamar como irmãos em Cristo, Senhor. Nós vamos interceder, Pai, pelos Teus filhos na noite de hoje. Nós vamos Te pedir, Pai, vem derramar do Teu amor, da Tua graça sobre o coração de cada um, Senhor. Paizinho, vem revelar o Teu amor. Vem revelar o que há de mal em nós, Pai. Pai, em nome de Jesus, Senhor, nós clamamos o Teu mover nesse momento. O Espírito Santo de Deus tem liberdade a agir sobre as nossas vidas. Venha o Teu reino, Senhor, seja feita a Tua vontade nas nossas vidas. Eis-nos aqui, Senhor, diante de Ti.
Espírito Santo de Deus vem nos trazer revelação. Vem nos trazer à tona, Pai, o que precisa ser tratado nos nossos corações, Senhor. Paizinho, em nome de Jesus, Pai, vem sobre nós. Que cada um de nós possa se colocar diante do Senhor agora, Pai. Traz revelação, traz concepção de pecado, Senhor. Vem nos purificando, Pai, vem nos limpando por dentro, Senhor. Dores tão profundas que cresceram em nós, que cresceram com os nossos músculos, com os nossos ossos, Senhor, ao longo da nossa infância, adolescência. Pai, dores tão agarradas em nós, tão intrínsecas em nós, no nosso corpo, na nossa alma, que não conseguimos ver, Pai. Senhor, em nome de Jesus, vem trazer revelação ao coração dos teus filhos, Pai. Que eles possam se colocar diante de Ti agora. Que eles possam, cada um, colocar diante de Ti, se arrepender, Pai. Quebranta os corações, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que venha abaixo todas as muralhas do inferno que nos protegem. Muralhas de orgulho, muralhas de dores profundas que nos aprisionam, Pai. Porque as nossas dores nos aprisionam, Senhor. E nós clamamos hoje, em nome de Jesus, Pai. Vem sobre os teus filhos, Pai. Vem sobre nós, Senhor. Vem fazer o teu mover sobre as nossas vidas. Nós precisamos de Ti, Pai. Nós dependemos de Ti, Pai. Quebranta os nossos corações diante do Senhor, Pai. Nos faz olhar com olhos de verdade para as misérias de dentro de nós, Pai. Que possamos, Senhor, Te ver. Que possamos Te ver não só como um Deus, mas como um Pai. Onde nós corremos para os Teus braços e dizemos: Abba, ajuda. Eu não dou conta disso, ajuda, papai. Eu preciso de Ti, Senhor. Pai, em nome de Jesus, que cada um dos Teus filhos possa se colocar diante de Ti agora. E que possa Te pedir perdão, Pai. Haja um profundo arrependimento, Pai. O Senhor diz na Tua palavra que o Senhor não resiste a um coração quebrantado. Pai, vem quebrantar os nossos corações diante de Ti. Vem fazer o Teu mover sobre as nossas vidas. Pai, nos perdoa, Pai. Nos perdoa muitas vezes pelo nosso coração endurecido, Senhor. Onde muitas vezes somos muito práticos na nossa vida, muito racionais. Pai, nos ensina a amar. Nos ensina a servir em amor em vez de julgar. Que possamos olhar através das atitudes do nosso irmão, entender que, na verdade, ele não queria proferir aquelas palavras. Mas aquelas palavras denotam o tamanho da dor do coração daquela pessoa. O Senhor também nos diz a palavra, Senhor. A nossa boca fala do que nosso coração está cheio. Pai, nos ensina a ter compaixão. Nos ensina a ter misericórdia, Pai. Nos ensina, Pai, a sermos verdadeiramente cristãos. A vivermos Jesus no nosso ambiente, no nosso lar. Onde nós somos mais feridos, Pai, que possamos perdoar, que possamos amar. Pai, que possamos ser verdadeiramente Cristo no nosso trabalho. Que possamos, Pai, por muitas vezes, Senhor, nós não precisamos falar, Jesus. Não, Pai, nós precisamos viver, Jesus.
nas nossas atitudes, no nosso comportamento, nas nossas escolhas. Por vezes, Pai, um abraço, um beijo, um sorriso. Meu Deus, Senhor, nós vivemos num mundo de tanta dureza de coração. Pai, nos ensina a ter um coração como o Teu, Pai. Um coração de carne que pulsa o Teu amor. Pai, eu te peço, derrama uma porção dobrada do Teu amor sobre os nossos corações. Aquela porção dobrada do Teu amor, do Teu imensurável amor. Nos ensina, Pai, a sermos dóceis e mansos de coração, como o Senhor nos ensina na Tua palavra. Nós precisamos de Ti. Nós dependemos de Ti. Pai, vem ministrar os nossos corações. Papai, vem nos encher com a Tua presença como talvez nós nunca tenhamos vivido. Talvez como nunca tivemos essa experiência contigo. Mas dá um toque do Teu amor sobre os nossos corações. Enche-nos com a Tua esperança, com a Tua graça. Nos ensina a perseverar. Nos ensina a amar. Somente o amor transforma. Não é uma palavra dura, uma palavra ríspida, não é uma palavra em que você quer mostrar que você tem razão. Não é isso que transforma, é só o amor. Nos ensina a amar. Nos ensina a amar como você nos ama. Nos ensina a cuidar como você nos cuida. Pai, em nome de Jesus, nos aninha nos Teus braços. Toca, Senhor, no profundo dos corações. Se revela a nós. Revela a Tua paternidade a nós, porque quando sabemos, filhos de quem nós somos, não tem mentira do inimigo, não tem pensamentos ruins que vão nos deter e nos tirar da Tua presença. Nos ensina a te amar. Nos ensina a Te buscar. Nos ensina a não levar as coisas na força do nosso braço. Não, Pai. Paizinho, nos transforma. Nós declaramos que o Espírito Santo de Deus tem liberdade sobre as nossas vidas. Nós clamamos o Teu mover, Papai. Pai, continua trazendo revelação ao longo da semana ao coração dos Teus filhos, Senhor. Que eles possam no secreto Te buscar. Pai, que caia por terra toda a estrutura do inimigo, Pai. Todas as nossas estruturas, Pai, todo o nosso hedonismo, nosso egoísmo, que só faz nós nos isolarmos e nos afastarmos de tudo, de todos. E nos faz como se fôssemos deuses da nossa vida, Pai. Caia por terra, Senhor, todo esse engodo, esse engano do inimigo. Senhor, nos faz nos posicionar diante de Ti. Nos faz, Senhor, guerreiros Teus. Pai, em nome de Jesus, que possamos fazer a diferença, Senhor, dentro dos nossos lares, do nosso bairro, da nossa cidade, da nossa nação. Que o Teu reino se estabeleça na nossa vida e através de nós, Senhor, em nome de Jesus. Nós Te suplicamos, Pai, nós clamamos o Teu mover sobre os nossos corações. Nos ensina, Pai, a levantar e a guerrear, mas a Tua guerra, o bom combate, através do Teu amor sobre as nossas vidas, Senhor. Através do Teu poder sobre nós.
Nos ensina a tomarmos posse da nossa filiação, de quem nós somos diante do reino de Deus. Porque nós não somos desse mundo, mas o Senhor nos colocou aqui para que possamos fazer a diferença, para que os céus venham à terra, para que o teu amor prolifere sobre os corações, contamine, transforme. Nós oramos, Pai, nós clamamos o teu mover, o teu poder. Pai, eu te peço agora em nome de Jesus, enche teus filhos com o Espírito Santo de Deus. Em nome de Jesus, enche os teus filhos, Pai. Pai, os teus filhos com os frutos do Espírito, que é a paz, a alegria, o amor, que vem de dentro para fora, Pai. Não é das circunstâncias, não é do que nós vivemos aqui, não é essa felicidade que nós queremos, não. Nós queremos estar sensíveis ao Espírito Santo em nós. Nós queremos sentir o teu amor que vem de dentro para fora, que não é da circunstância. A tua paz que transcende o nosso entendimento. A tua alegria que transborda diante, de dentro de nós. Pai, que amanhã nós possamos acordar sorrindo, porque é da tua presença dentro de nós. Que possamos ver além das circunstâncias, além do que os nossos olhos enxergam. Pai, derrama sobre nós bondade, longanimidade, frutos do Espírito, mansidão, que sejamos mansos, paciência, fidelidade, domínio próprio, Pai.